observar sinais precoces que a pessoa vai evitar. Um dos critérios diagnósticos até é uma redução do rendimento no trabalho. A pessoa já não está mais produtiva, ou ela falta demais, o absenteísmo, ou está presente, mas não consegue estar de fato presente trabalhando, que é o presenteísmo. E a pessoa começa a ter sinais de estresse, cansaço, falta de energia, dor de cabeça, fadiga, vários sintomas que a gente vai observando que a pessoa não está bem. Sim, na verdade, tanto no nosso colega quanto em nós, a gente precisa observar que o burnout, ele costuma estar relacionado a sintomas tanto físicos, né, quanto psíquicos, né? Então, primeiro, porque o estresse geralmente é uma manifestação física de uma questão mental. Então, a pessoa vai ficando cada vez mais estressada, geralmente é porque ela vai começando a ser muito pressionada, ela não vai tendo resposta, ela vai se sentindo frustrada. Sim. Com isso, ela vai sentindo que ela não está sendo reconhecida. O trabalho vai fazendo com que ela sinta que ela não está agregando nenhum tipo de valor, não está contribuindo para nada, né, socialmente. Então, até que ela começa a sentir, inclusive, que ela é basicamente um objeto de trabalho, ela é uma máquina, de alguma forma, né? Por isso acho que é por isso que está tão dentro da contemporaneidade. Então, um dos sintomas mais importantes que eu acho que quando a gente pensa em burnout é a irritabilidade, né? O paciente se sente intolerante, irritável, ele começa a sentir esse automatismo de que ele está fazendo as coisas sem pensar. Muitas pessoas começam a falar de se sentirem um pouco com falta de empatia, né? Que não significa distanciamento do distanciamento do outro, que é uma tradução em inglês que não soa esquisito em português, né? Ela sente como se para ela não fizesse tanta diferença o sofrimento do outro ali, porque ela está anestesiada. Tá. Entendeu? E é natural que ela vai ficando, é comum que o paciente tenha crises de ansiedade, crises de choro, né? A gente chama incontinência afetiva, assim, ele não consegue controlar as emoções. Certo. E isso invade outros domínios da vida dele, depois, além do trabalho. Certo. Todo trabalhador pode sofrer um burnout? Tem algumas pessoas mais predispostas, digamos assim, doutores? E aí tem a ver com a pergunta que chegou aqui, vou aproveitar e vou colocar também, ó. Vai lá. Tem a ver com o trabalho e algumas profissões são mais propensas a burnout? Obrigado. Radialista, principalmente. Qualquer profissão está propensa ao burnout, mas tem algumas que têm uma chance maior. Aquelas que lidam com demanda por metas maior. Mas tem dois fatores que entram muito. Além da pressão por demanda, do estresse, maior contato com pessoas, com dramas pessoais e com responsabilidade. Aí entram algumas profissões. A mais clássica é da área de saúde. Os primeiros estudos, inclusive, foram feitos diagnóstico com enfermeiros, que lidam o tempo todo com sofrimento, com a vida e a morte no diário, uma carga de trabalho excessiva. Mas também entram profissionais de educação. Sim. É uma demanda muito grande. Hoje a pressão dos pais, dos alunos, as condições de trabalho ruins. Jornalistas entram aí, porque também tem que lidar muitas vezes com dramas, está ali constantemente vivenciando, revivendo uma tragédia. Bombeiros, bancários, policiais. Bacana entre aspas, né? Mas assim, é bom a gente acender mesmo esse alerta, né? Lembrando que a gente está ao vivo no Instagram, @espaço calmamente. Pode mandar sua pergunta, seu comentário, tanto na live quanto também no nosso WhatsApp. Doutores, tem como prevenir o burnout? É uma coisa fácil de se fazer? Não é nem um pouco fácil de se fazer. Porque a gente tem que lembrar que a gente estava colocando assim, tanto no tratamento quanto na origem, a gente vive o regime que a gente teve de trabalho ao longo dos anos da nossa sociedade, ele antes era muito, a gente não se diferenciava tanto no nosso trabalho. Nós éramos o padeiro, nós éramos o mecânico, assim, minha família sempre foi mecânico. Eu lembro que uma vez eu fui para Amsterdã e fui numa cafeteria que a mulher falou assim, essa cafeteria da minha família é 600 anos. A gente é mais velho que o Brasil. E a gente, porque lá, né, as coisas eram passadas de geração em geração e a família falou, cara, sempre, a mesma receita que a gente realmente continuou fazendo, né? Então a gente não tinha tanta essa diferenciação de quem éramos e do que fazíamos, né? Isso tudo mudou muito com a Revolução Industrial, né? A gente começou e depois os modelos de trabalho, até que hoje geralmente o que motiva o nosso trabalho é muito menos a realização, muito mais a competitividade. Sim. E a gente não tem mais colegas de trabalho, de parceiros de trabalho e muito mais um concorrente no trabalho.
Então, isso tudo vai fazendo com que a gente adoeça, né? E a empresa está pensando no lucro. Então, quando a gente fala sobre prevenção, existem 2 lugares onde a gente poderia fazer, né? O primeiro é individualmente, a gente não tem muito como controlar a empresa, né? Então, a gente... os hábitos que a gente fala, né? Os hábitos saudáveis, dormir bem, atividade física, meditação, que não é relaxamento, gente, não é a mesma coisa. Então, tem cursos de meditação que são gratuitos, que é bom. E sempre psicoterapia. Boa. E o que a gente aprende direto, a gente tem que conseguir pôr limites. Hoje em dia, as fronteiras entre o ambiente de trabalho, família e lazer ficaram muito apagadas. O trabalho tem invadido a vida pessoal. E aqui, numa visão minha, uma das coisas que influencia isso é os smartphones. O trabalho acaba invadindo, o grupo de trabalho vai à noite e a pessoa não consegue se desligar do trabalho mesmo fora do ambiente. A gente conseguir impor esses limites para a gente vai evitar que a gente vá para o excesso. Boa. Boa, chegou uma pergunta aqui que é a seguinte, ó. Bom dia, doutores. Existe como descobrir como começa o burnout? Quais são os sintomas iniciais? O indivíduo consegue perceber, se auto-perceber? Obrigado. É possível, sim. Por isso a gente precisa aprender a se conhecer. Quais são as características que estão mudando. Então, se você começou vou negar esse trabalho, esse projeto, porque eu estou muito cansado, começou a não dormir direito, começou a ficar mais irritado, dar mais patada, começou a ter um olhar meio negativista ou até cínico pro trabalho, de não aguento mais aquele lugar. Não na brincadeira, aí no real mesmo. Já são sinais precoces. Eu sempre sugiro assim também, a gente pensar que ele não começa de uma hora para outra, ele é uma condição cumulativa, ele vai crescendo ao longo do tempo. E existem algumas coisas importantes assim que na verdade são em termos de detecção precoce. Se a pessoa que está sentindo isso começa a sentir, assim, ela se sente horrível, realmente com sintomas depressivos, porque pode lembrar muito a depressão. Inclusive a Aline, só fazendo um gancho, doutor, a Aline comentou aqui na live, explicar um pouco sobre o burnout e depressão. Provavelmente, então, tem essa ligação, né? Exatamente, tem essa ligação, porque os sintomas podem se sobrepor. Então, eles podem, inclusive, ser... É comum uma pessoa ter burnout e depressão ao mesmo tempo. Né? Na verdade, o burnout é muito comum que ele preceda a depressão. Então, quando não é tratado, pode evoluir com transtorno de depressão, ansiedade e problemas físicos, como infarto, hipertensão, risco de infartou de estresse. O burnout ele é um estresse crônico e grave relacionado ao trabalho. Então, esse estresse vai levar aos mesmos males do estresse comum, inclusive físicos. Então, assim, no caso da depressão, a gente tem que lembrar que ela acontece em todos os domínios, não só no trabalho. Ela não tem relação direta com o trabalho. Né? O que acontece na depressão é que o trabalho é afetado, mas você não tem as características, porque existem características em geral do tipo de trabalho que a pessoa está fazendo que podem piorar. Então, o que a gente estava falando, a sensação da pessoa que a pessoa não conseguir sentir que ela é reconhecida, não sentir que ela tem valor ou que ela agrega valor e não sentir que ela tem uma identidade no trabalho. Então, às vezes o trabalho não tem nenhum desses problemas. No caso da depressão, então, existe geralmente assim, não necessariamente o trabalho é uma questão, ela começa a ter perda de prazer nas coisas, dentre questões familiares, financeiras, pessoais, e principalmente a depressão não melhora quando é afastada do trabalho. Esse é tipo a dica de ouro, porque geralmente o burnout, quando a pessoa sai, se ela fica alguns dias fora, uma semana, ela fala, eu voltei a ser eu, e aí quando ela volta pro trabalho, tudo retorna. É como tirar a casquinha do machucado. A depressão, ela se afasta, não melhora. Boa. Bacana. Tem mais mensagem aí? Tem um montão. Bom dia, doutores. Como ajudar um colega de trabalho com sintomas de burnout? Obrigado. Aí a pessoa mandou, trabalho na área da enfermagem, tem muita síndrome de burnout. Boa. Realmente a sua área é campeã, tá? Vou falar pra você que é enfermeira. São os pioneiros e os campeões. São os campeões, A gente sempre falou, né, entre nós aqui, que o que faz um hospital ser um hospital bom é a enfermagem, não os médicos. Tá? São quem tocam o serviço, assim, da melhor forma, administram tudo. Mas a pergunta é o que eu posso fazer se eu identificar? Para um colega. Para um colega. A primeira coisa, assim, realmente não ter medo de falar. Fala assim, olha, você acha que você pode estar sofrendo a mais, né? Você acha que você pode ter que isso aqui, esse grau de estresse, na verdade, pode estar sobrepondo alguma questão que você, na verdade, os seus limites.
É importante lembrar que muitas vezes, aliás, um dos fatores de risco para burnout são questões pessoais. Então, às vezes, a pessoa tem também problemas em casa, entendeu? Tem problema no namoro, e aí ela não tem reserva de energia para gastar no trabalho. E se o trabalho já tem problemas, isso também piora. Então, no caso do trabalho, no caso de um colega, né, é importante que a gente dê sempre apoio emocional. Conversar é uma coisa que ajuda muito. Às vezes, se tiver uma boa relação de equipe, né, é o fator protetivo. Uma equipe que tenha uma sensação de rede, né, que um apoie o outro, um ajude ao outro. E sim, gente, levar a pessoa para tentar se divertir e descontrair. Legal. Porque esse é o ponto do trabalho. Boa, muito bom. Bom, tem mais aqui, ó. Bom dia, doutores. Queria saber se dona de casa também tem burnout, porque às vezes já acordo cansada e o serviço não rende. Já ouvi falar de alguns psiquiatras, vi na TV e alguns vídeos que o serviço de dona de casa também é um dos piores do mundo, pois trabalhamos e ficamos nele o tempo todo e o serviço tem e está lá todos os dias. Eita! Essa é uma pergunta que complica, porque o serviço de dona de casa não é reconhecido formalmente, e esse diagnóstico ele é ligado formalmente ao trabalho. Esse diagnóstico na CID-11. Mas o esgotamento do profissional de casa, porque é um trabalho da dona de casa, é um esgotamento real. E quanto mais demandas ela tem, maior o esgotamento. Eu concordo com isso, assim, na verdade, a gente considera na psiquiatria, né, que é um trabalho muito mais difícil do que a maior parte dos lugares. Geralmente os homens enfim, a esposa, que é mais comum, né, fica em casa e fala, você está em casa o dia todo. Eu falo, troca um dia para você ver como é que é. Então é um trabalho exaustivo, porque também um dos fatores de risco para burnout é sentir que o trabalho que ela faz é um enxuga-gelo. Não é reconhecido. Está ali sempre, não adianta nada. Não adianta nada, vai ter que sempre fazer a mesma coisa, não tem reconhecimento. Então o marido que chega em casa e fala assim, então você não fez nada hoje o dia todo. Então assim, na verdade, por uma analogia, a gente sabe que o fato, por uma analogia, sim, teria na verdade um burnout muito pior, mas por uma questão de classificação de doença, não. Boa. A identificação do burnout, ela pode ser feita por um psiquiatra, por um psicólogo. Quem está sentindo isso deve procurar qual profissional, doutores? Então, na verdade, existem várias profissões que podem fazer esse tipo de reconhecimento. Diagnóstico, gente, diagnóstico oficial é um ato médico. Então, o médico faz esse diagnóstico. Mas a gente tem 1 milhão de psicólogos que são, assim, aliás, até mais capacitados do que outros médicos para dizer que sugere-se que seja isso. Porque tem que excluir que não é um quadro de depressão, às vezes excluir que não é um quadro de hipotireoidismo, uma coisa do gênero. Mas o médico de trabalho pode fazer isso, o psiquiatra, o neurologista, um bom clínico geral também pode fazer. Bacana, tá? Muito bom. Ó, tem mais pergunta aqui. Bom dia, doutores. Quanto tempo dura, em média, a síndrome de burnout após descoberta e iniciar o tratamento? Obrigado. O tempo de duração vai depender da gravidade, do tratamento e dos fatores individuais. Até aproveitando... Do trabalho também, né? Do trabalho também. Para a gente entender o tratamento, a gente tem que entender a origem da questão. A gente sempre fala, aqui toda semana a gente fala disso. Não tem como a gente falar na psiquiatria que existe uma causa única causando adoecimento. São várias causas, a gente tem que tratar as várias causas. Então vamos entender. O estresse crônico no trabalho, ele vem do trabalho, ele necessariamente vem para o burnout de um estresse no trabalho, de muita demanda, de tempo, de relações ruins, que são influenciadas pela dinâmica pessoal. Então é um desequilíbrio entre o estresse externo e os recursos internos para lidar com esse estresse. Então, para a gente tratar o burnout, a gente tem que tratar as duas causas. Então, muitas vezes é necessário a gente modificar o ambiente de trabalho, orientar, conversar, reduzir, às vezes afastar do trabalho, faz parte do tratamento, mas a gente vai entrar na psicoterapia em que a gente vai ensinar a pessoa, a gente vai ajudar ela a ter recursos para lidar com esse estresse. Então, se você consegue ter mais recurso interno, você vai conseguir enfrentar o mesmo estresse de uma maneira que te estresse menos. Sim. Então, assim, geralmente, assim, alguns lugares podem falar de algo pelo menos 1 mês, 2 meses, mas é o que o Rafael falou. Muitas vezes a gente pode ter...
às vezes vale até a pessoa sair desse trabalho, realmente se perguntar o que vale ali para mim, né? Mas mudar relações sociais, isso pode demorar um pouco. Então, assim, se a pessoa de fato está adoecendo, né, existe uma questão além do burnout, vai depender realmente da gravidade, do que a gente vai ter que fazer para essa pessoa se sentir melhor. Boa, ó, tem mais aqui. Bom dia, doutores. Quais são os tratamentos? É possível falar alguma coisa? Obrigado. A gente falou já bastante coisa, né? Mas o Rafael colocou para mim o final, que é o mais importante. Só que uma coisa que a gente tem que chamar muita atenção aqui que a gente está falando é que a gente está falando sobre o trabalhador o tempo todo. E assim, existe o burnout justamente para a gente conseguir fazer um trabalho de responsabilização da empresa, tá? Então, se tem alguém, assim, se há ouvintes, na verdade, que trabalham, né? Eles são responsáveis por gerir pessoas, né? Eles deveriam estar escutando, porque existem 1000 coisas que eles podem fazer para reduzir o burnout dos funcionários, que é uma das coisas que mais geram prejuízos para a própria empresa. Com certeza. Né? Inclusive, vocês falaram na abertura do programa que em novembro o Ministério da Saúde atualizou essa lista de doenças relacionadas ao trabalho e o burnout está nessa lista, nessa última atualização. Como que vocês enxergam isso, essa atualização, essa realidade que a gente está vivendo e principalmente o que você acabou de falar, doutor, desse link com os empregadores, digamos assim? Eu considero, assim, um milagre positivo, gente. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Porque há décadas que isso é um problema de saúde pública e a gente, novamente, colocava isso exclusivamente nas costas do trabalhador, e a gente tem trabalhos que são desumanos ou são desumanizadores, assim, que é aquilo que a gente está falando, a questão do automatismo, da pessoa virar uma máquina ali. Então, quando o Ministério da Saúde reconhece que essa condição existe, ela pode agora criar estratégias mais eficazes para conseguir combatê-la. Boa. Ó, muito bom o tema de hoje, doutores. Estou ouvindo aqui, sou gerente de uma empresa e queria saber se podem passar algumas dicas, alguns recursos para usar no dia a dia com colaboradores para melhorar o ambiente de trabalho. Obrigado. Boa. É justamente isso que é o ganho quando a gente tem a divulgação e o reconhecimento de um problema, encontrar soluções. E o empregador buscar isso é o maior impacto que a gente tem. Então tem vários programas possíveis, exemplos de empresas bem-sucedidas para a gente conseguir fazer essa observação. Então, alguns pontos, eu vou citar alguns, você pega alguns outros, né? A gente ter pausas, a gente respeitar o intervalo de pausa da pessoa. O horário de almoço, ele existe por um motivo. A pessoa não pode almoçar trabalhando, tem que ter um momento. Estimular momentos de lazer, de atividade física, de alongamento. Promover um ambiente de trabalho saudável. Isso vai incluir, literalmente, o ambiente, ser climatizado, você conseguir ter um conforto físico ali, você estimular a interação saudável entre a equipe, não estimular competitividade em excesso. Colega de trabalho deve ser colega de trabalho e não competidores. Não, eu vou bater mais meta que o meu colega. Isso gera um ambiente muito desanimador. Sim. Eu só contribuir nisso, para quem é gerente, gestor, eu também sou gestor, então assim, entendo como é importante a gente ter se manifestar dessa forma. Pensem no burnout como LER e DOT, lembra? A lesão de esforço repetitivo e tal. Por muito tempo aquilo foi considerado bobagem. Até que depois de um tempo as pessoas falaram, peraí, não é tão bobagem assim, e o trabalho tem que oferecer condições para a pessoa não lesar. Né? Então as cadeiras hoje são todas já macias, né? Na altura certa, etc. O burnout é como um LER mental. Então o esforço repetitivo mental. Então um gestor que queira fazer, como o Rafa colocou, diminuir mais a competitividade, dar um senso maior de equipe, o funcionário deve se sentir escutado. Quando ele sente que ele faz parte das decisões, isso tem um fator protetivo enorme. Quando ele sente que ele pode contar com os colegas, quando ele sente que ele novamente é reconhecido pelo que ele faz, e que ele é único de alguma maneira. Qualquer pessoa pode fazer o que ele faz, mas não da forma como ele faz. Então, esse tipo de condição, geralmente são protetivos para o burnout. Boa. Fechei aqui, Aninha. Fechamos também. Gente, que tema importante, que tema necessário para você conferir e acompanhar mais do trabalho dos doutores. Acessa, confere, segue eles no Instagram, @espaço calmamente.
Doutores, muito obrigada. A gente volta na sexta-feira que vem com mais um tema daqueles aqui no Calma Aí. Muito obrigada pela presença. Agradeço a todo mundo aqui, gente. Agradeço a Ana, Homero, os ouvintes. Até semana que vem. Até lá. Obrigado, pessoal. Até lá. Obrigado, doutor Rafael, doutor Davi. Sexta que vem tem mais Calma Aí com o Espaço Calmamente nas redes sociais. É só buscar aí, ó, @Espaço Calmamente. Isso, né? Isso mesmo, muito bom. Vamos ouvir música e fechar a corda. Daqui a pouco tem resultado de promoção. Você que participou aí para concorrer a convites para o circo do Marcos Frota. Espetáculo de domingão no Jardim Norte. Fica ligado, daqui a pouco